Pessoal, o Luiz Augusto está na sala, mas não está conseguindo colocar o som, tá? Então ele me pediu que a gente desse início à atividade, tá? Passando a palavra para o Frater Adílio Jorge. Boa noite a todos e todas, fratres e sorores. É um prazer, uma honra. De imediato, eu mais uma vez agradeço o convite feito pela RJ3. Eu sou da RJ1, já tive o prazer de falar sobre os Templários aqui na RJ1 e pela primeira vez estou levando esse assunto a uma outra região da Cruz da Morte. É uma grande alegria ver a sala cheia num tema que é muito caro para mim, que eu já pesquiso há alguns anos. Tem vários irmãos aqui e irmãs que eu já percebi na subida aqui dos nomes, que sabem um pouquinho da minha história. E essa introdução que eu vou fazer já é um pouco já é o início da palestra, porque aqui nós temos, né, pessoas de tradições, obviamente, que estão aqui. Nós temos aqui Moreis, Ordem Guias do Graal, nós temos pessoas da Ordem de Malta, da Ordem do Templo, quaisquer que sejam, né, sejam dentro da maçonaria ou não, Pratas e Sorores da Morte, de Jó. Talvez se eu estar aqui, eu vou acabar falhando com alguém, né? Então, normalmente quando eu dou as minhas palestras, e elas são abertas também por isso, que eu sei que o público, o tema, ele é bem vasto, bem amplo. Então, o objetivo é levar a troca de ideias, né? Eu não sou o detentor de um conhecimento estabelecido, controlado. A gente vai poder. Eu deixei aqui as mensagens circulando na medida do que for possível. Eu vou tentar responder. O que eu não ver, a gente depois conversar, porque no final eu vou deixar o meu e-mail de contato. Tá? E dentro da UFI, que é a Universidade de José Coral Internacional, da qual também tenho a alegria e a honra de fazer parte, essa, assim como na minha vida profana também, na universidade, dentro da área de história, é uma linha de pesquisa que eu tenho. O templarismo e religiosidades, como, por exemplo, as questões de maçonaria, martirismo, etc. Do druidismo. Bom, então, por isso tudo que eu coloquei aqui, eu normalmente faço as palestras com um aspecto histórico, porque eu tento fazer em documentos. Na Europa, nos últimos, vamos dizer assim, 20 anos, posso mais ou menos estimar isso, 20 e poucos anos, muitos documentos têm sido encontrados que tratam dos templários e de outras tradições, e, de uma certa maneira, algumas coisas foram atualizadas. Então, quando faço uma palestra, eu faço nesse aspecto histórico, não que eu não vá dar conotações místicas e esotéricas em alguns momentos, a partir do momento que elas possam ter conexão com esse aspecto histórico. Tá? Então, é uma palestra que tem um certo academicismo, mas que, obviamente, eu traduzi, né, para o público aberto em geral, né, por ser uma linha de pesquisa minha. Então, eu vou pedir para o Frater, né, Frater Renato Geral, e tem um objetivo, que é o segundo, na verdade. Né? O primeiro aparece só o meu nome, né, a filiação da UFI, eu sou da Rio de Janeiro, da marca aqui na cidade do Rio de Janeiro, e espero poder trocar ideias com vocês. Como eu disse, eu não sou detentor da verdade, apesar de estudar isso há muito tempo, inclusive em termos universitários. Então, o segundo slide, a gente tem um objetivo rápido, né? É um tema extremamente vasto, como eu disse, continua em construção, ele não é um tema fechado, por mais que a gente tenha aí há 100, 700 anos de início e fim da ordem, né? Até hoje a gente tem discussões em todos os níveis, históricos e, como eu disse, novos documentos. Então, de imediato, do tempo que nós temos hoje, a ideia é mostrar a importância dos templários na história, né? Falar do ideário europeu, França e Portugal, principalmente a importância, porque a importância que tem esses dois países, porque nasce na França e Portugal se estabelece com o poderio que tem, chega a, entre aspas, fala assim, redescobrir o Brasil a partir de uma ordem que é da ordem do tempo. Vou falar sobre isso depois. Tá? Bem, ilustrando um pouco o que eu falei da questão da importância, né, de se chamar a atenção, não só porque os templários
são a base do ideal iniciático de várias tradições, eu mencionei algumas aqui no início, né? E enquanto a gente estava conversando, muita gente apresentou, só coloco uma frasezinha aí que mostra, né, de um historiador do campo do pesquismo, o Vitor Michelin, no seu livro Segredo da Cavalaria, do início do século passado, a seguinte ideia dele, né? Não é só dele, outros intelectuais franceses, inclusive ligados ao rito de fosse retificado, da maçonaria francesa. A queda dos Templários foi o maior desastre da história da Europa. Ou seja, para muitos intelectuais, se o final da ordem não tivesse sido, ou ocorrido da forma que aconteceu, ou sequer se tivesse ocorrido, a história da Europa e do mundo não seria como nós conhecemos hoje. Bom, o Frater Renato que pode, por favor, slide, para mim que não tem. Então, bom, eu vou voltar um pouquinho na história, no ano de 1071, quando os seljúcidas tomam Jerusalém, e a Europa, a partir do momento que essa notícia chega lá, e a Igreja Católica se sente extremamente atingida pelo fato de o centro, né, da cidade sagrada, o centro do mundo, né, o umbigo do mundo, vamos dizer assim, que já era pensado pelo que nós entendemos dos documentos de época, né, a Jerusalém como a grande capital mundial. Quando a igreja se sente alijada disso, ela organiza, de uma maneira bem resumida, as famosas expedições militares em direção à Rússia. Qual é o objetivo disso? Né? São as chamadas cruzadas. Foram várias cruzadas. Né? Existem, o número de cruzadas vai depender do historiador e do enfoque que você está dando a elas. Tá? O objetivo oficial era reconquistar os territórios sagrados da religião cristã, católica, evidentemente. Não está falando só de catolicismo, ainda havia acontecido a reforma. Então, essas expedições levaram o nome de cruzadas, porque desde o começo, a maior parte dos seus andarilhos, que eram pessoas sem nenhuma preparação, andavam ou carregando cruzes ou com uma cruz pintada nas suas roupas. Daí o nome cruzados. Frater Renato. E aí, mais ou menos por 20 anos, a Jerusalém, até 1099, vamos voltar um pouquinho, até 1099, quando tem a queda dos muçulmanos de Jerusalém, quando os cristãos retornam de Jerusalém, até essa época, a Igreja Católica manda reforços para lá, o Templário não existia nessa época, vamos deixar, tá? E 20 anos depois, mais ou menos, em 1119, quando Jerusalém já era um território reconquistado cristão, os famosos 9 cavaleiros, liderados por o nome francês, o Payan, né, se dirigem ao rei de Jerusalém, o Balduino I, e anuncia a intenção de formar uma ordem que junte duas opções que são muito famosas da época, da Idade Média. Uma ordem que unisse o guerreiro num único ser, contemplativo, ativo, que fossem, então, capazes de defender a cristandade a partir de Jerusalém. A ideia, ao que parece, né, era fazer com que eles tomassem conta, esses 9 cavaleiros, eles iriam para Jerusalém, para, entre aspas, tomar conta do caminho dos peregrinos entre suas cidades na Europa e Jerusalém. Né? Bom, então retomam Jerusalém em 1099, agora apareceu aqui para mim, exatamente. E há uma grande carnificina nisso, os templários não existem, a ordem não havia sido criada. Tá? Para vocês terem ideia, a ordem de Santo Sepulcro é mais antiga do que a ordem que existe até hoje, a ordem de Santo Sepulcro é mais antiga que a ordem do Santo. Bom, aproximadamente 20 anos depois, como eu estava dizendo, no começo de 19, 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugues de Payan, que vai ser o primeiro grão-mestre da ordem, chegam por Jerusalém e pretendem criar uma organização que, para a cristandade, é inédita, mas não é para a questão das cavalarias como um todo. O que eu quero dizer com as cavalarias como um todo? O ideal de cavaleiro é um ideal que já está em moda na Europa, mas já existia, por exemplo, entre os muçulmanos. Né? Até hoje, por exemplo, quando a gente pensa, infelizmente, pegar um exemplo até ruim, quando alguns terroristas, por exemplo, se
imolam, né, e agem que estão e se matam por bombas ou qualquer coisa, fazer um ato terrorista qualquer, eles fazem isso em nome de Alá. Ou seja, a questão da jihad, de uma guerra santa, isso é algo diante dos templários. A ideia de juntar monges e guerreiros, vários povos já tinham essa ideia. Mas para a cristandade, né, isso em especial ganha notoriedade com os templários. E isso é importante porque algumas obras literárias vão surgir na época também para enaltecer a figura do cavaleiro, que a gente hoje tem como uma figura honrada, de renome, mas que não era assim na Idade Média. O cavaleiro era visto até essa época, até mais ou menos o início do século XII, primeira metade do século XII, isso foi mudando com o tempo, inclusive com obras literárias e poéticas, os cavaleiros eram vistos como pilhadores, ou seja, pessoas que invadiam aldeias, cidades e matavam e pilhavam, né, porque vinham numa tropa de exército, uma tropa. Aqui a gente tem uma proposta de juntar o céu e a terra, ou seja, o guerreiro e o monge. Tá? Como eu disse, isso vai ter um impacto muito grande para o ideal da cristandade, e isso vai ter um impacto muito grande nos séculos seguintes, desde depois do fim da Ordem do Templo, quando ela é abolida, tá, em 1312, mas vai passar para outras organizações iniciáticas. Eu vou falar disso também. Vou pedir ao Frater Renato que possa rolar, por favor, o slide. Né? Bem, então, dentro das suas possibilidades, esses 9 cavaleiros se encarregariam da segurança dos peregrinos, como eu estava mencionando na hora que a gente parou um pouquinho aqui, entre a Europa e o Oriente. A gente sabe que isso não é assim na teoria, mas na prática isso não aconteceu. Era impossível que 9 cavaleiros cobrissem a segurança de salteadores, assaltantes, entre qualquer cidade que fosse, vamos supor, Paris, até o Oriente, até Jerusalém. Porque isso não aconteceu. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou mencionar isso daqui a pouco, é muito comum a gente encontrar na antiga dizer que durante 9 anos, esses 9 cavaleiros, esse número 9 é um número recorrente, né? É um número que eles herdam da tradição, inclusive, do pagão, um número sagrado. Né? Depois o 8 vai ser um número sagrado também, vou mencionar mais na frente. Bem, a gente sabe que é dito em livros antigos, em obras antigas, que entre 1118 e 1119 e 1127, 1128, os templários estariam sediados no restou do templo de Jerusalém. Tá? Porém, documentos descobertos há pouco tempo mostram que em Portugal, por exemplo, praticamente certo que em 1125 já existiam vários templários. Existem documentos que mostram isso. Né? A gente tem documentos importantes na Torre do Tom, de Lisboa, na Biblioteca Nacional de Lisboa, sobre esse inicial dos templários na Península Ibérica e que serão eles os grandes responsáveis pela instituição do primeiro país da Europa, que é Portugal. Portugal se constitui como se constitui, inclusive, com o apoio dos templários. Se não existisse em Portugal, talvez não tivesse conseguido, inclusive, se estabelecer. Isso vai explicar todo o apreço que Portugal tem até hoje, a herança templária, né, para quem já andou por várias cidades e castelos templários mantidos até hoje em Portugal, e por que, né, a Ordem do Templo, quando extinta, por exemplo, na França, vai continuar em Portugal. Eles fazem votos de pobreza pessoal, né, aí é uma outra coisa que eu gosto de destacar, obediência e caridade. Por que pobreza pessoal? O nobre, ou a pessoa, quando entrava na ordem, ela doava seus bens para a ordem. Esse foi um dos principais fatores, se não o principal, né, além das doações de grandes reis, rainhas, para o grande enriquecimento da ordem, para que a ordem fosse dona de maior parte da Europa depois de alguns anos, de algumas poucas décadas de existência, e tivesse, com isso, a condição de constituir um dos exércitos mais poderosos do século XII, certamente o mais poderoso da cristandade e um dos mais poderosos do mundo, porque tinha condições para isso. Montar um exército, um cavalo, uma armadura, uma espada, eram objetos caríssimos, extremamente caros. Tá? Então, a pobreza era do templário, daquele que entrou numa casa templária, não da ordem. Então, a ordem adquiriu toda a riqueza, adquiriu, esse é um detalhe importante. Obediência, eles eram uma prelazia do Papa, se tornaram uma prelazia do Papa. O que é isso?
Eles não obedeciam a reis, rainhas, bispos, apenas ao Papa. Tá? Era uma das únicas, ou talvez a única ordem, que tinha essa condição, inclusive com a autorização de ter um religioso próprio, padre templário, vamos dizer assim. Claro que tudo isso contribuiu para que a ordem atingisse todo o apogeu que atingiu e também contribuiu para a sua queda a partir da rivalidade com as tradições das ordens, como, por exemplo, a Ordem dos Hospitais, né? Hoje, Ordem de Malta. Tá? E a questão da castidade. Esses 3 votos são seguidos por outras ordens monásticas, como os franciscanos, por exemplo, tá? Que, de uma certa maneira, também pegam isso da Ordem do Tempo. Bom, eu já mencionei isso, mas eu vou repetir, se o Frater puder girar o slide. Obrigado. Os cavaleiros foram um local seguido pelo rei Balduíno, onde outrora fora o Templo de Salomão. Por isso eles ficam conhecidos como Cavaleiros do Templo ou Cavaleiros Templários. Não é lenda que isso tenha acontecido, porque no passado, escavações, quando isso era permitido, foram feitas naquela região, abaixo do muro das lamentações, e vários túneis foram encontrados ali, túneis que remetiam à Idade Média. E dentro desses túneis encontraram-se esporas de cavalos, pedaços de espada e um símbolo da Ordem do Templo, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco. O cavalo e os 2 cavaleiros. Então, realmente, e provavelmente não foram só aqueles 9, eles estiveram durante aqueles 9 anos sediados nas cavalariças do que era o Templo de Salomão e realmente exploraram, fizeram explorações arqueológicas ali. E isso é que motiva também a famosa lenda do Tesouro dos Templários. O que eles teriam encontrado ali, que desde a destruição do templo, poderia dar a eles, desde o início, a notoriedade que eles tiveram. Isso não é uma questão histórica, é uma pergunta, né? Isso está mais no campo da lenda, mas que é um símbolo importante para a tradição judaico-cristã, não há dúvida. Tá? Pedi ao Frade Renato para conseguir para o outro slide, onde aqui está à direita a imagem que eu falei, um cavalo, 2 cavaleiros, né? E existem várias interpretações místicas e históricas para esse símbolo. Esse é o símbolo mais famoso da ordem, é o símbolo da ordem. O cavalo, 2 cavaleiros, como a questão da pobreza, que eu mencionei antes, né? Apesar de, como ordem, uma organização extremamente rica, né? A questão de que, normalmente, a ideia de gêmeos, de ter o monociclo de gêmeos, por exemplo, de você ter 2 irmãos, 2 cavaleiros, 2 pessoas representando alguma coisa, como a gente tem o João Batista, o João Evangelista, tem uma miríade de informações, o passado e o presente, o novo homem, o velho homem, o céu e a terra. Isso não foi colocado ali, e provavelmente ele será o objetivo, colocado como um símbolo que transcendia o significado católico. Tá? Daqui a pouco eu vou também esclarecer um pouco mais sobre isso. O cavalo representa não só ser um signo de nobreza, que é o cavaleiro, tem esse nome, porque ele tem condições de ter um cavalo. Né? É um símbolo de nobreza, mas é um símbolo de nobreza espiritual também. Normalmente o cavalo está associado desde a antiguidade à manutenção da tradição. Cavalos brancos, por exemplo, que deram origem ao mito dos unicórnios, né? Brancos, etc. Exemplo do quanto que a Ordem do Tempo, em termos de guardiã da tradição primordial, quanto a Ordem do Tempo segue e conseguiu, né, reter dentro de si. Não só no aspecto externo, enquanto uma ordem religiosa católica, mas no seu aspecto externo, e eu também vou falar disso mais na frente, né, a quantidade de tradições com as quais a ordem interagia, que era muito grande. Judeus, muçulmanos, os raciocínios velhos da montanha, tradições ditas alquimistas, alquímicas, esotéricas, etc. Tá? Então, em 1128, o Papa Honório outorga a condição de ordem, né? Ou seja, durante esse tempo não era uma ordem, passou a ser nesse momento, quando eles também passam a ter autorização, enquanto cavaleiros, né, de ter uma roupa branca e um hábito branco com a famosa cruz vermelha do lado esquerdo, que é o lado do coração. O vermelho, associado
não só à iniciação, mas também supostamente ao sangue de Cristo, né? Ao sangue do ungido. Aí o Cristo, com todas as interpretações, inclusive gregas, de Christos, que vocês possam conseguir, tá? E o branco da pureza. Bem, o nome da ordem é o que está escrito embaixo, né? A gente chama de Ordem do Templo, ou Cavaleiros Templários, mas o nome, na verdade, oficial é a Ordem dos Pobres, de novo, né? Pobres, Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Tá? É um momento importante. Esse evento acontece com o apoio de São Bernardo, um cisterciense, que tem um dos 9 fundadores da Ordem do Templo, o André de Montbard, tio, é um parente do Bernard de Clairvaux, que a gente chama de São Bernardo, né? Que é comemorado de 20 de agosto. Bernardo é um dos grandes incentivadores para que a cristandade tivesse uma ordem de monges e guerreiros. É responsável também, idealiza, né, em boa parte, a regra templária, que é copiada até hoje, e é nos documentos antigos, na Europa, por exemplo, tá? E, inclusive, defende a importância espiritual de uma cavalaria celeste que, digamos assim, estivesse materializada na Terra, para que a mensagem do Cristo, representada naquela cruz que eu mencionei, fosse espalhada a todos os lugares do mundo conhecido. A gente não fala planeta nessa época, historicamente, porque a ideia de mundo. O mundo conhecido para eles evidentemente, a Europa e a Ásia, tá? Basicamente. Apesar de que documentos, por exemplo, do século XIV, já, pelo menos do século XIV, fora outras lendas celtas, mencionam terras a oeste do Atlântico. Ou seja, terras, um nome, por exemplo, de Rai Brasil, né? A Rai Brasil é, por exemplo, uma lenda celta. Vou pedir ao Frater aqui, por favor, mude o slide. Eu fiz aqui um esqueminha. Eu procurei sintetizar um pouco dessa questão de Oriente e Ocidente, entre não só para o surgimento dos Cavaleiros Templários, como a gente vê no canto inferior esquerdo, mas também de toda a recepção de ideias que os Templários têm, né, recebem. Bom, a distribuição do segundo templo de Salomão, eu mencionei antes, né, e não por acaso eles querem ficar ali, os fundadores se estabelecem ali, fazem buscas, tá? Do lado esquerdo, a gente sabe que essa tradição antiga, né, toda a tradição judaica, com todo o seu esoterismo, sua parte teústica, sacerdotal, ela pode, e certamente, eu acredito nisso, tá? Esse esquema vem de uma tese que eu defendo dentro da história da transmissão da iniciação, tá? Como a gente tem até hoje nas ordens, como na Morte, por exemplo, que essa iniciação ela haja tanto à direita, à esquerda, ou seja, aqui no caso Oriente e Ocidente, tá? Por alguns sindicatos, algumas organizações. Os construtores que permanecem do Oriente, já Salomão, os construtores que se estabelecem como guildas, etc., no Ocidente. Os maçons conhecem bem essa história como as guildas de construtores. Vou chamar isso de fusão de Oriente e Ocidente. Tá? Começo botando Oriente antes do Ocidente, porque eu estou falando do tempo de Salomão para cá. É muito evidente que o mito do tempo de Salomão, ele não à toa está, por isso, né, está presente muito fortemente em algumas tradições como a maçônica. Bom, do Oriente, a gente sabe que essa tradição sacerdotal iniciática, mesmo que com roupagens culturais diferentes, tá, passa pelos essênios, pelos terapeutas, a Grécia e etc. E lá no Ocidente, a gente tem, né, as tradições de arte real, dos construtores de catedrais, né, que nós vamos chamar de maçons. Tá? De uma certa maneira, os templários, quando vão para o Oriente, apesar de serem franceses, virem do Ocidente, e em 1119 resolvem fazer esses iniciados, como o André de Montbard, que eu falei, o de Payan, que são iniciados em várias tradições, eles participam desse amálgama de conhecimentos que tem entre os dois lados ali do mundo, como eu falei, Oriente e Ocidente, tá? Que dentre eles a gente não pode esquecer os cavaleiros muçulmanos, que herdam também pelo lado ismaelita uma tradição importante. E os muçulmanos também têm a sua importância e se juntam, né, aos essênios, terapeutas, a herança
judaica, porque eles não têm, por exemplo, vários escritos, vamos supor, de Aristóteles, por exemplo, vários escritos filosóficos, que se não fossem os árabes, nós teríamos perdido, nós não temos mais conhecimento, e eles mantiveram nas suas chamadas escolas de sabedoria, não se chamava universidade, chamava escola de sabedoria. Nesse meio, vão surgir os irmãos da Rosa Cruz, é o termo que posteriormente foi dado a um núcleo interno esotérico, não só da ordem do tempo, mas de irmãos que transitavam entre o Oriente e o Ocidente. Eu vou mencionar um pouquinho mais sobre isso na frente. Então, eu chamo isso tudo de visão da época das cruzadas. As cruzadas, apesar de todo o aspecto negativo que elas carregam, no seu aspecto exotérico de saques, mortes, porque eram hordas de pessoas comuns, de crianças, inclusive, de fanáticos religiosos, que se confrontavam, né, com o Islã e, na grande maioria das vezes, não tinha sucesso nenhum, né, a menos quando cavaleiros das ordens, né, a Ordem de Sepulcro, a Ordem de Malta, a Ordem do Hospital, né, a Ordem Templária, conseguem estabelecer com as suas cavalarias, estabelecer os seus entraves no Oriente. Então, eu chamo isso de fusão da época das cruzadas. Ela tem esse, digamos assim, esse lado positivo, porque aí há uma alma de iniciações, de conhecimentos iniciáticos entre Oriente e Ocidente, muçulmanos, árabes e cristãos. Pedi ao irmão Renato que rode, por favor, para o próximo slide. Aqui, a gente vê o famoso estandarte que foi proposto na época, o Bossean Templário. Do lado esquerdo, meio amarronzado, é porque é uma cópia de um pergaminho de época com alguns tipos de Bossean. O que essa bandeira fazia? Bom, o Bossean tem o estandarte de algumas tradições, de algumas lojas, tem a sua importância, porque é sagrado, né? Você está portando um símbolo, um nome. Normalmente as bandeiras são benzidas, isso assim até hoje. As configurações mudavam e o formato das cruzes também mudavam, porque não havia, inclusive, para escrever o próprio nome, durante séculos e séculos, inclusive até recentemente, até o século XVIII e XIX, havia essa ideia de normatizar as coisas. Tá? Então, você encontra os desenhos diferentes. Ocean, que carrega, da sua grande maioria das vezes, um esquema parecido com o que está do lado direito, que é o desenho moderno. Praticamente a bandeira do Vasco da Gama, não deixa de ser, né? O vascaíno aí, saudações vascaínos, eu já vou aproveitando, deixando aqui. E esse Bossean tinha também uma importância muito grande, que no meio da confusão, da batalha, tropas tinham seus lanceiros, seus cavaleiros, seus escudeiros, e na confusão da batalha, né, no auge, essas partes, né, esse corpo de exército se dispersava. Havia uma pessoa que era responsável por carregar, né, esse Bossean, e ao agitar esse Bossean, e às vezes gritar também o lema da ordem, que é o non nobis sed nome ad gloria, né, fazia com que as tropas se reagrupassem. Então, há um motivo de guerra e há também um motivo místico, né, religioso, vamos dizer assim, porque há o sentido de proteção no estandarte, né, de representação daquela companhia de pessoas que estão ali. Uma fraternidade de irmãos. Então, a ideia de fraternidade, de mutualidade social, como a gente fala de uma maneira mais acadêmica, mas vamos chamar de fraternidade, esse mutualismo, ele é importante desde sempre, em todas essas ordens de cavalaria. E isso é um dos legados que essas ordens deixam para as ordens modernas e contemporâneas. Pedir para o irmão Renato rolar mais uma vez. Bom, a Ordem do Tempo desenvolve uma estrutura básica e se organiza em hierarquia de sacerdotes e soldados. Tá? Os soldados, nem todos cavaleiros. Eu já mencionei os sacerdotes, por ser uma prelazia do Papa. Tá? Irmão Renato, por favor, se puder passar o próximo. Esses soldados, muitas das vezes, eles eram apenas pessoas comuns. Haviam escudeiros, cavaleiros, sargentos templários. Quem é uma ordem templária vai identificar esses nomes. E eles se organizavam em fazendas, tá?
ou chamadas grandes templárias, e nessas tinha todo mundo que estava ali eram templários. Os ferreiros, os padeiros, aqueles que cuidavam da limpeza, da comida, os construtores, e aí também os sargentos, os escudeiros e os cavaleiros. Tá? Todos estavam dentro de uma organização templária e eram chamados templários assim. Como eu mencionei antes, né, para andar um pouquinho aqui com o tempo, existia um círculo interno da Ordem do Tempo, e eu menciono aqui, entre parênteses, fontes, né, a própria Ordem Amorque, em alguns de seus graus, o Robson Abelin, por exemplo, no Sacramentário de Rosa Cruz, Marconi de Negre, que é um maçom, Marcos Teles, que é um maçonólogo vivo, nos Estados Unidos, Sérgio Tan. Né? Existia uma ordem interna que ficou conhecida por causa daquela relação de termos do Oriente como irmãos do Oriente. Como se nós tivéssemos uma casca de cebola, uma ordem externa, que é a ordem do tempo que todos nós conhecemos historicamente, e num círculo interno de pessoas que eram letradas, sabiam ler e escrever, coisa que nem todos sabiam. Existe uma suspeita, por exemplo, de que era um problema do Jacques de Molay. A gente não tem certeza se ele dominava, por exemplo, a escrita em toda a sua amplitude, mas é algo que a gente não tem que confirmar. Tá? Eram irmãos letrados, que falam várias línguas, que tinham contatos comerciais, culturais e esotéricos com todas as culturas do Oriente. Não havia um preconceito se eram judeus, se eram muçulmanos, se eram de qualquer etnia. Eles trocavam informações e ideias no seu aspecto interno, que a gente vai chamar de religioso na universidade, mas vamos chamar no aspecto esotérico, mais hermético, inclusive. Essa ordem interna, por uma falta de identificação, né, essa tradição foi passada de boca a ouvido depois do fim da ordem, da Ordem do Templo, foi chamada, por falta de outro nome, de Irmão do Oriente, e mais proximamente dos manifestos Rosa Cruz, de Irmãos Rosa Cruzes do Oriente. Tá? Essa tradição sacerdotal é a grande responsável por algumas tradições funcionando após o fim da ordem em 1312. Fim oficial, né, ou oficioso, vamos mencionar isso. Vou passar para o próximo slide, por favor. Bom, Renato. Para dar um exemplo, o Marconi de Negre, por exemplo, na sua obra Santuário de Mênfis, né, aqui tem um pouco de identificação com algumas tradições maçônicas também, diz que os irmãos do Oriente surgem, isso são fontes orais que chegam até o século XVII e XVIII, surgem com o sábio Hormuz por volta de 46 da Era Comum, né, e com os discípulos de São, ou seja, do novo cristianismo, um novo homem, uma nova tradição, mas que não deixa de levar toda a parte, vamos chamar assim, do Antigo Testamento. Eles carregam consigo uma união entre o que havia de melhor no sacerdócio judaico com a palavra do Novo Testamento. Até 1118, diz essa tradição mais oculta, aí a gente ainda carece de maiores confirmações históricas, né, que os discípulos de Hormuz eram depositados essa sabedoria antiga, inclusive do Egito. Lembremos que os judeus passaram pelo Egito, e a própria ordem explica, a morte explica bem essa questão, né, do Egito, na sua fundação, na sua origem, como origem também das origens da tradição mundial, e também como tradição cristã primitiva. Vamos lembrar da gnose cristã neoplatônica dos primeiros séculos. Isso tudo foi o que se chamou de ciência templária, não só na época dos próprios templários, mas nos séculos seguintes ao fim da ordem. Tá? Em algumas tradições, tá? E esse círculo, esse conhecimento que foi sendo passado de ordem para ordem, tradição para tradição, ficou conhecido como a Ordem dos Cavaleiros da Palestina, ou Príncipes do Real Segredo, ou aqueles Irmãos do Oriente. Tá? Esses Irmãos do Oriente se estabelecem na França por volta de 1781, se não me falha a memória, por irmãos que são também ligados à tradição da estrita observância templária, tradições da cabala judaica, da maçonaria na França, e eles erguem, ou só erguem, ou reavivam essa tradição fora da maçonaria, enquanto a obediência a gente conhece, o Grande Oriente de França, etc. Como a Ordem dos Irmãos Asiáticos. Tá?
Essa ordem dos Irmãos Asiáticos, que é pouquíssimo conhecida, de meados do século XVIII, se reorganiza como também detentora dessa tradição antiga. Tá? E não deixa de serem as mesmas pessoas que estão circulando pelo rito de observância, pelo rito de ser retificado, pelas ordens Rosa Cruzes da Alemanha, mantendo a questão dos manifestos Rosa Cruzes em vigor, como a Rosa Cruz de Ouro, por exemplo. Modernamente, alguns graus da maçonaria, alguns vão identificar, essa tradição foi conhecida como príncipes do real segredo. Se o Renato puder mudar o slide, por favor. O Mark Stepp, o maçonólogo, ele tem uma teoria interessante, que eu resolvi colocar aqui para vocês, dentro das pesquisas documentais que ele fez na França. Ele diz que existe isso bate com o estudo de Jacob Boehme, quem se detém nas obras de Jacob Boehme vai identificar isso aqui, a Sociedade dos Filósofos Desconhecidos como uma antiga organização de caráter místico. E a gente sabe que Jacob Boehme, por volta dessa data, eu estou botando aqui, na década de 40 do século XVII, pouco depois dos 3 manifestos Rosa Cruz e pouco depois de ter aparecido em Paris, em 1623, o anúncio dos Rosa Cruz, a gente sabe que na Alemanha existia um grupo de pessoas interessadas em manter aquele manifesto funcionando, por mais que não tenham feito manifesto. O Mark Stebbs identifica como sociedade de desconhecidos, quem é marxista vai identificar bem esse nome, né, dos filósofos desconhecidos, e a gente tem aqui um personagem interessante, Henri Courrat, o Alexander Selden, Mitchell, obviamente Jacob Boehme, né, eu recomendo fortemente o estudo, dentre outros, eu botei aqui alguns dos mais famosos, que estão ligados a essa herança que vem dos templários e sobrevive ao início do século XVII, já com a influência dos manifestos Rosa Cruz. E também faz menção aos famosos, aqui eu botei, ele coloca lá, em francês, aos irmãos do Oriente. Então, após o fim do tempo, a tradição continua. Tá? E é por isso que muitas tradições templárias colocam uma espécie de linhagem ininterrupta, mesmo após Jacques de Molay, para a continuidade da sua tradição. Então surge a Carta de Armênios. Tá? Isso não está escrito aí, eu estou falando. A Carta de Armênios não é considerada como um documento aceito acadêmico, mas muitas pessoas, por causa do que eu estou explicando aqui, consideram a sucessão de grandes mestres por Armênios, até chegarmos à data atual, né? Esses nomes são bem mapeados do século XVIII para cá, em especial a partir de 1804, os novos grandes mestres da ordem do tempo, até chegarmos nas ordens atuais templárias. Irmão Renato, poderia mudar, por favor? 14. Bom, todas essas organizações que eu mencionei, eu tinha uma espécie de programa interno. Tá? Eu vou ler aqui, e todos aqueles que forem de qualquer tradição, ou mesmo apenas pesquisadores do tema em questão, vão identificar várias coisas aqui que dizem respeito a si. Tratamento dos doentes, né? Ou seja, uma beneficência, a ajuda anônima aos indivíduos, às sociedades e aos próprios estados, isso nas causas consideradas legítimas. Aqui a gente vê uma extrapolação do pensamento do templo que chega na União Europeia. A ideia de uma única Europa, inclusive sob, no caso, óbvio, né, com a visão de época, sob uma única religião, é a proposta templária. Tá? Isso foi concretizado depois com a União Europeia. Uma ação política visando a criação de um Estado universal, em primeiro lugar, europeu, de uma certa maneira, em primeiro lugar, porque a ideia era se expandir para além da Europa. Uma ação religiosa visando o restabelecimento de um cristianismo unificado, mais próximo de sua fonte, e sem imaginário comum esotérico. Aqui, a gente tem a relação direta desses irmãos do Oriente sobreviventes e dos novos cavaleiros que sobrevivem, geração após geração, ao fim da ordem, com um embate, a crítica à Igreja Católica e aqueles que forem os manifestos da Cruz, como, por exemplo, o especial Confécio, o segundo manifesto, né, de 1615, vão entender, né, quando, por exemplo, o Papa é chamado de Cole, etc., né, dentre outros adjetivos, né, vão entender o porquê. Né? Havia um confronto já muito grande, apesar da ordem do tempo ser uma ordem de exotericamente falando, católica, já havia no seu sentido interno que isso passa a seguir como algo que remontasse aquilo que
primeiros terapeutas, os essênios, etc., já pregavam. Os cátaros, inclusive, né, que foram dizimados na cruzada albigense. Bom, a reintegração, um nome muito caro aos martinistas também, do homem da natureza, no seu estado primitivo. Ou seja, a retomada da reconstrução, né, de um novo homem a partir da visão de um Messias ou do Cristo, de um Crestos, né, e a relação disso com a própria natureza. Isso vai dar aos templários um interesse pelas ciências que a gente chama de física, por exemplo, e de química. A química oriunda da alquimia e a física, por exemplo, que vai auxiliar depois a Ordem de Cristo em Portugal com o aprimoramento das navegações com os mapas náuticos e celestes. Tá? Havia um grande interesse pelas questões de física. Não é uma coincidência que, nos contatos com os árabes mantêm os escritos de Aristóteles vivos, e o primeiro que escreve um livro chamado Física, né? Physis, Aristóteles. Tá? E aí eu vou para o último ponto, que é um estudo da physis, que é a natureza grego. Tá? Aí vem o nome física, que a gente estuda aí na escola. Mas física, ou physis, para a antiguidade, inclusive para os gregos, não era o estudo que a gente está acostumado hoje, fazer conta, de estudar dinâmica, cinemática, etc. É o que está colocado aí, o estudo da magia, da astrologia, da teurgia, a alquimia, a espagiria, tudo que depois vai se constituir na farmácia, na medicina, na química, na engenharia, na física, na engenharia náutica e etc., modernamente falando. Okay? O que mostra um passo à frente na visão da ordem do tempo em relação às outras ordens, na minha visão. Porque, além da preocupação de manter o legado cristão, né, a parte de cavalaria, as guerras, os confrontos, né, com os muçulmanos, havia o interesse de manter um conhecimento que a gente chama hoje de ciência e um conhecimento que a gente chama de eterno esotérico. Se o irmão Renato puder mudar para o próximo slide, aqui tem uma foto, o slide seguinte, que eu considero interessantíssimo, que é um detalhe da entrada da Catedral de Notre-Dame em Paris, uma foto, né, que é minha mesma, eu bati lá, cheguei bem perto e dei um zoom. Vocês vão perceber que não é Jesus que está à frente aqueles que construíram a catedral, e eu falei dos construtores lá atrás, como um daqueles daqueles grupos, né, as guildas de construtores que erguiam as catedrais, que também herdaram conhecimento, né, que a gente sabe que hoje vão originar modernamente na maçonaria. E a gente vê que na mão direita da Nossa Senhora há uma cruz, e no centro dessa cruz, nada mais nada menos do que uma rosa. Isso está na entrada e ninguém percebe. Está para todo mundo ver na entrada principal. Agora fica mais difícil, porque houve um incêndio em Notre Dame, mas vocês podem procurar no Google, etc., né, e vocês vão se deparar. E observe que Nossa Senhora é maior do que o Filho, do que Jesus. Porque é um culto que é muito anterior ao cristianismo, que os templários herdam, e provavelmente essa é uma das acusações de heresia, né, de não aceitar o Cristo e cuspir na cruz do Cristo morto, crucificado, porque aqui a gente vê a Nossa Senhora, que vem antes, como a detentora não só relacionada a Physis, a Gaia, a Mãe Terra, mas aquela que, enquanto mulher, está também na mesma condição que o homem, né, o homem aí, H maiúsculo, aquele que recebe o Christos, né, quando do batismo de João Batista, lá no Rio Jordão, né, mas que aqui ela é maior do que ele. É a tradição enquanto feminina, né? E ela, não à toa, essa tradição que foi mantida nos cultos das criptas, etc., né? Como em Lourdes, por exemplo, na cripta de Chartres, na França, ligada ao nascimento, que todos sabem do pó da terra, né? A gente vê aqui a Nossa Senhora segurando uma rosa cruz na entrada da catedral. Vamos passar para o próximo slide, para que a gente possa dar sequência, até por causa do tempo. Bom, a ordem dura praticamente 2 séculos, a ordem do templo, né? E se torna a organização militar e religiosa mais poderosa da Europa. Estima-se que pelo menos 1/3 da Europa, com todas as doações que reis, rainhas, reinados deram, né, e os cavaleiros que entravam, 1/3 da Europa, pelo menos, pertencia à ordem do templo quando da sua extinção. E como eu disse antes, as suas atividades
não estavam apenas, e nunca talvez tenham estado apenas, restritas a tomar conta de pessoas em estradas para que as pessoas não fossem assaltadas. E acontecia? Acontecia. Existem trilhas templárias, né? Então, existem trilhas que, por exemplo, saem de Paris, né, e vão até o norte da Espanha, e saem da Torre de Saint-Jacques, vocês tem uma placa lá no centro de Paris, né, e vão até o norte lá vão à Galícia, e nesse caminho existem várias capelas, né? Paulo Coelho fala isso, né, no Diário do Mago, na viagem que ele fez. Esses vários postos são postos templários. Claro que serviam também para que os peregrinos descansassem, comessem e se protegessem. Mas eram postos também templários? Sim. Capelas templárias existem nessas rotas, até Santiago de Compostela, por exemplo, até Roma e até Jerusalém? Sim. Mas não era um objetivo, como a gente está vendo aqui no dia de hoje. Vamos mudar o slide, por favor, João Renato. Bom, os soldados templários recebiam o tempo de unidade, como eu falei aqui, da ciência de questões, né? Então, tinha o treinamento bélico, é óbvio, né? Tinha que ter. Combatiam ao lado dos demais cruzados da Terra Santa. É importante lembrar que os cruzados não eram todos das ordens, né, de cavalaria. Conquistavam e administravam as terras em nome da cristandade, administravam povoados, né, na própria Europa, extraíam minérios, o que também leva a explicar o dinheiro que a ordem tinha, construíam castelos, catedrais, moinhos, capelas, alojamentos, oficinas. Esse é um aspecto que é ligado, né, obviamente, para as guildas de construtores, fiscalizavam o cumprimento de leis e intervinham na política europeia. Esse poder dado porque todos os reis estavam submissos ao Papa, e como essa ordem era uma prerrogativa direta do Papa, obviamente, eles praticamente estavam em posição de igualdade, né, para discutir com reis, né, e rainhas, vamos dizer assim, qualquer questão. Bom, Renato, puder mudar, por favor, próximo slide. Bom, aprimorar, eu já falei um pouquinho disso, o conhecimento em medicina, astronomia, muito importante depois para as navegações, né, as próprias navegações de seus tipos de barcos, que os portugueses vão aprimorar, né, formando as caravelas, a construção das catedrais, já falei, a matemática, que é importante para essa parte náutica, além da criação de sistema semelhante ao dos bancos atuais. Aquela ideia dos bancos é verdade, né? A ideia de que essa organização se espalha pela Europa, você tem de um lugar para o outro, existe uma comendadoria no local onde você está, vamos supor, Paris, existe uma comendadoria, uma casa templária, né? Menor monta que uma comendadoria no lugar X para onde a pessoa vai. Ela, ao invés de carregar seu saquinho com moedas de ouro, de prata, carregar tudo que ele tinha, e a tesouraria de uma comendadoria, vamos supor, na origem, de onde ia sair, deixava fazer um depósito naquela conta, vamos dizer assim, fazia um depósito bancário, né, ficava com a quantidade que ele queria, depositava o resto e recebia um documento cifrado. Tá? Todo mundo sabe que existe um alfabeto templário, se não, recomendo que busquem, é muito facilmente encontrado na internet, baseado na ordem do tempo. Cifrado com códigos alfanuméricos, etc., e símbolos, ele carregava muito menos dinheiro, e esse documento é apresentado na origem, ele apresentava esse documento, o tesoureiro reconhecia aquele documento verdadeiro, pelo código, devolvia o resto da quantia de moedas, ou que fosse para lá o viajante, o peregrino, a menos de uma pequena quantidade, que não é chamada de juros, porque os juros não eram vistos com bons olhos, a gente sabe disso, né, como pecado, mas com uma taxa de administração, vamos dizer assim. Tá? E a igreja permitia que ao tempo fizesse isso. Então, se todos nós reclamamos que pagamos taxas nas contas bancárias, vocês podem reclamar dos templários, porque a culpa é deles. Ok? Bom, eu botei aqui uma foto. Existe a Rua do Templo em Paris, se um dia vocês puderem verificar. Existem algumas ruas que até hoje, desde o século XII, XIII, fazem menção aos templários, a comendadoria de Paris, que não existe mais como tal. Tá? Na terceira região, né, a região Semana, existe a Rua do Templo. Essa Rua do Templo, ela vai praticamente da Catedral de Notre Dame, por coincidência, né, uma
ilhota ali no meio do Rio Sena, e levava até a Comendadoria de Paris, que era um dos principais prédios, praticamente o centro da cidade de Paris. Para Ísis, né, para a deusa Ísis, há uma relação direta entre a fundação da cidade de Paris e a relação com a deusa Ísis, porque, assim como a Catedral de Chartres, Notre-Dame, em outras, em especial em Portugal, na França, as catedrais foram construídas pelo cristianismo em cima de sítios, de locais, de pinas, ou o que fosse, que já eram de veneração de antigas divindades. Então, a cidade de Paris, por exemplo, em relação com Ísis. Então, ao longo do tempo, é um exemplo da importância que os templários têm na história, por exemplo, da França, não só na história de Portugal, como eu vou falar mais na frente. Mudando o slide, irmão Renato, por favor. Bem, o tempo vai passar, vou adiantar um pouco aqui, tá? As seguintes derrotas nas cruzadas, a gente sabe que os cristãos não vão continuar lá, quem já assistiu o filme Cruzada, né, vai perceber lá a queda, né, de um dos últimos bastiões das ordens ali, inclusive dos templários, né, ou então aquela série que teve duas temporadas, Nightfall, né, vocês que assistam, com esse olhar. Então, essas seguidas derrotas dos cruzados no século XIII comprometem a atividade principal dos templários, que era uma ordem que, teoricamente, foi criada para isso, né? E a existência de uma ordem militar apenas com esses objetivos iniciais já não seria necessária. Então, a Ordem do Tempo tenta sobreviver após as cruzadas, mantendo as atividades que eu mencionei antes. Só algumas dessas atividades eram de manutenção própria, né, da própria subsistência da máquina templária. O que não era administração financeira, tá? Que muitos reis, inclusive o rei Filipe o Belo, né, já estava ali na França, ali no início do século XIV, que já devia, né, vastas somas de dinheiro e de favores à Ordem do Tempo, inclusive tentou entrar na Ordem e foi negado. Tá? A entrada dele na Ordem, para vocês verem o nível, né, de ação que os reis. O rei da França quis entrar e não foi aceito. Né? Tomou bola preta. Então, praticamente essa ocupação financeira dos templários chamou a ambição, chamou a cobiça. Vários dos reis que eram, obviamente, parceiros, né, ligados ao rei Filipe o Belo, e provavelmente, né, é o que a gente considera como o principal motivo histórico, né, para o que vai acontecer depois em relação à ordem. Tá? Se o irmão Renato puder, por favor, mudar o slide. Como eu mencionei antes, né, o rei Filipe já devia dinheiro e muitos favores, inclusive acabou de ser linchado alguns anos antes da ordem ser fechada. O rei Filipe quase foi linchado quando aumentou os impostos em Paris, e ele se refugiou dentro da Comendadoria do Templo da cidade de Paris. Que ali ele teve a oportunidade de ver o quanto de dinheiro estava depositado na tesouraria. Né? Isso no início do século XIV. Bom, isso pode ter aumentado a cobiça do Filipe o Belo, do IV, possível, né? É uma hipótese. Bom, a gente sabe, por volta de 1305, ele consegue eleger um papa, que é o Clemente V, e esses dois personagens, o Filipe Belo e o Papa Clemente V, e mais um traidor da ordem, o Filipe Nogaret, o de Nogaret, na verdade, vão ser os grandes responsáveis por aquilo e vai culminar, né, na abolição da ordem do templo a seguir. Por favor, posso mudar o slide para a gente andar um pouco? Então, por cobiça, por inveja, por, obviamente, querer ter o poder que os templários tinham, como eles já tinham conseguido manipular a eleição de um papa que era totalmente, alguns consideram fraco e totalmente subserviente, inclusive por favores, que é o Clemente V, ele devia favores ao rei da França, monta-se toda uma história, e no dia 13 de setembro de 1307, né, 2 anos depois daquela data que eu mencionei antes, o rei da França envia cartas lacradas para todos os responsáveis jurídicos dos seus reinos vizinhos, com os quais ele mantinha algum tipo de diálogo, como o rei de Portugal, Castelo e Leão, Inglaterra e etc., a Alemanha, a gente chama de Alemanha hoje, com ordem expressa de que as cartas somente fossem abertas
na sexta-feira, 13 de outubro. A má fama de sexta-feira 13 começa aqui. Tá? Por que pediu-se um mês? Porque tudo isso era feito a cavalo. Né? Não dava para despachar, por exemplo, a carta de Paris até, vamos supor, Lisboa e chegar no dia seguinte. Tá? Então, é óbvio, a gente sabe, que a Ordem do Tempo, enquanto ordem militar, tinha vários espiões. Né? Em todos os governos, todos os reinados. Tá? E a gente sabe que essas cartas foram abertas. Essas cartas. O que vai explicar algumas coisas que eu vou falar depois. Contudo, a ordem, que foi, né, no conluio entre o Papa e o rei da França, era que essa só pudesse ser deslacrada um mês depois. Tá? Que é o fatídico dia 13 de outubro, sexta-feira 13. Bom, pediu ao Renato que mude, por favor, o slide. Então, quando elas foram abertas, né, talvez simultaneamente, talvez não, havia, em resumo, uma ordem, né, praticamente uma ordem da arrogância do rei francês, e as acusações para que os templários fossem presos, que estavam sendo acusados de vários crimes e graves heresias contra a cristandade. Eu mencionei uma, né, de cuspir na cruz nas suas iniciações, outra era de ter rituais que não eram católicos, que eram rituais de iniciação, por exemplo, né, que não são rituais da Igreja Católica, né, relações com homossexuais, que era considerado pecado, de relações com outras culturas, né, com hereges, como judeus, muçulmanos, etc. Bom, e realmente, os templários que foram encontrados foram aprisionados. A gente sabe que muitos, não só cavaleiros, né, de certa nobreza, como escudeiros, vários foram presos, Jacques de Molay, por exemplo, né, e outros oficiais da ordem, sim, foram, mas nem todos. Muitos não estavam nas suas respectivas comendadorias quando, na madrugada, amanhã desse dia, de acordo com o local, né, essas buscas foram feitas, essas diligências foram feitas. Pedir ao irmão Renato, faça, por favor, mudar. Tá? Imediatamente ele se dirige, o rei da França, à comendadoria de Paris, tá? E tem uma triste notícia, uma triste visão, que todo aquele dinheiro que ele viu ou não, ou contaram a ele, né, por ex-templários que traíram a ordem, haviam dado, né, o tesouro, em sua grande parte, não estava lá. Tá? A maior parte dos valores, de documentos também, inclusive, haviam desaparecido, e no porto de La Roche, na França, que hoje não é mais um porto, né, é aterrado nesses séculos, a frota naval também desapareceu. Daí a alimentação que a gente vê, né, nos filmes, no History, para onde foi todo esse dinheiro, o que aconteceu com essa frota naval, o que aconteceu com vários desses cavaleiros, né, essa armada templária, né, já é uma dúvida. A gente não tem uma certeza histórica, obviamente existem algumas hipóteses que a gente vai mencionar. Se o irmão Renato puder também mudar, por favor, aqui. Então, o último grão-mestre daquela fase, né, o Jacques de Molay, junto com alguns outros cavaleiros, né, e oficiais da ordem, são presos, sim, no dia 13 de outubro de 1307. Tá? Guardem essa data, por favor. E ali começa um processo inquisitório que existe até hoje no Vaticano. Esse processo da Inquisição dos Templários é um documento que faz parte da Biblioteca do Vaticano para consulta. Tá? Esse processo se estendeu por anos, na verdade, por 7 anos, até 1314, um tempo absurdo, com as mais diversas acusações, né, como eu já mencionei aqui. Tá? Aqui surge a lenda do Baphomet, de uma cabeça falante que existiria na Comenda de Paris e em outras, e nesses rituais secretos, heréticos, né, havia uma idolatria a seres pagãos, a deuses pagãos, a essa cabeça, alguns argumentos, pode ser simplesmente uma imagem que estava ali, existem algumas outras hipóteses, a cabeça de João Batista, de Pitágoras. Isso, de uma certa maneira, também vai chegar em várias tradições esotéricas, em várias ordens. Okay? Muito provavelmente, isso pode ter sido plantado também. Quem assistir, por exemplo, o segundo ano da série que eu mencionei, Nightfall, essa hipótese é colocada na série, dessa cabeça ter sido criada com a maior parte aqui
das acusações nunca foram comprovadas. Elas foram extraídas sob tortura. Tortura as mais cruéis que vocês possam imaginar pela Inquisição. Existe um relato no processo dos Templários, como eu disse, é um processo vastíssimo, de um templário que, após ter sido generosamente cuidado pela Inquisição durante uma madrugada, chegou para se retratar, né, a série Nightfall, a queda dos Templários, Nightfall. Tá? Voltando, esse templário ele volta aos inquisidores, se arrastando e carregando na mão os ossos de seus pés que foram lentamente cozidos ao longo da madrugada em carvão, em brasa, para que ele pudesse confessar que eles adoravam deuses, adoravam deuses, idólatras, praticavam sodomia e etc, etc. Um método extremamente generoso. Se o irmão Renato, por favor, obrigado, Luciano, Adalberto, por ter escrito, melhor do que eu falar aqui. O filme das Cruzadas mostra um outro aspecto também, inclusive um aspecto negativo que é verdadeiro, somente, já que o Adalberto e o Luciano aqui me ajudaram, que ao lado dos últimos grão-mestres não manterem um aspecto de iniciático, um aspecto de humildade, os primeiros grão-mestres da ordem tinham nos 100 primeiros anos. A gente tem aí praticamente a história da ordem dividida no primeiro e no segundo século. Então, se vocês forem assistir o filme Cruzada, com Orlando Bloom, etc., tá? Vocês vão ver lá falhas em estratégias militares, aquela falha que acontece lá no deserto, de botar os templários andando por um caminho errado, sem uma fonte de água e ficarem como presas fáceis. Aquilo aconteceu mesmo, e etc. Tá? Então, como tudo na vida, né? Tudo tem um começo, meio e fim, faz parte da própria natureza. Os templários também, como eu mencionei lá atrás, veneravam. Bem, em 1312 há um documento, pergaminho de Chinon, que foi encontrado na década passada pela Bárbara Freire, que, se não me falha a memória, está também na Biblioteca do Vaticano. E nesse documento, uma conversa entre Clemente V e o Jacques de Molay e um prefeito da ordem, ou dois prefeitores da ordem. Nesse documento, em pergaminho de Chinon, o Clemente V reconhece a inocência dos templários, mas por ser provavelmente uma marionete, como tudo indica, na mão do Filipe o Belo, eles voltam para a prisão, os templários, e eles são queimados. Né? Jacques de Molay, o grão-mestre, e mais dois oficiais da ordem, na Ilha dos Judeus. Né? As estacas foram colocadas ali de uma maneira sarcástica pelo rei da França. Tá? Isso acontece no dia 18 de março de 1314, ou seja, 7 anos após aquela famosa carta do dia 13 de outubro. Muito bem. Por que a Ilha dos Judeus? Porque hoje, onde está a Catedral de Notre-Dame, é uma ilha só, é um pedaço de terra, só no meio do rio Sena. Mas, na época, aquele pedaço, essa ilha, eram, na verdade, 3, 4 pedaços de terra, que foram aterrados com os séculos. Tá? E na ponta dessa... É quase uma gota no meio do rio Sena, em Paris. Na ponta dessa gota de terra, vamos dizer assim, eles chamavam de Ilha dos Judeus, que não tinha nada ali, como também uma ironia. Eles foram colocados de frente, em estacas e fogueiras, de frente para a Catedral de Notre-Dame, e eles foram queimados vivos na frente do Papa, de várias outras pessoas, que a gente não consegue estimar quantas, exatamente quem, mas do rei da França e da família do rei da França. Se o irmão Renato puder mudar, por favor, o slide. A gente viu aí no slide um desenho, uma imagem de Molay sendo queimada. Há a tradição, alguns vão reconhecer aonde está essa tradição, de que as últimas palavras, por que tem essa tradição dessas últimas palavras que vocês estão lendo aí, tá? Isso foi muito falado na Revolução Francesa, principalmente quando o Filipe XVI foi guilhotinado. Algumas gerações, se não me falha a memória, não sei se são exatamente 13 gerações de reis após o Filipe o Belo, até chegar ao Luís XVI, tá? E se falava
entre liberdade, igualdade e fraternidade, que aquilo era a vingança dos templários mesmo e tardiamente. Bom, segundo se consta em crônicas, tá? Desconheço que isso esteja no processo oficial do Vaticano, mas em crônicas, as últimas palavras foram maldições de Jacques de Molay para o Papa Clemente, o cavaleiro Guilherme de Nogaret, que eu falei antes, né, que era um detrator, um traidor da ordem, e o rei Filipe, onde ele teria intimado os três a comparecer no prazo de um ano perante o tribunal de Deus, que prestassem contas da infâmia que estavam fazendo a uma ordem que era pura e que não tinha cometido, né, aquelas acusações. O próprio Jacques de Molay se retratou, ele foi barbaramente torturado, assumiu algumas acusações, depois voltou atrás, quando se recuperou, e manteve a sua posição de que nada daquilo acontecia. Essa placa que está aí, ela está no local, para vocês verem, mais uma vez, como isso impacta o ideário francês. Ponte Neuf é uma ponte que hoje está de frente, essa ponta, que antigamente era a ilha dos judeus, é um jardim muito bonito, é um jardim em homenagem aos templários. Existe uma ponte que liga as margens do rio Sena, a ilhota ali no meio. Essa ponte é o local onde está essa placa, onde já foi queimado, né? E a tradução está aqui embaixo, né, em branco, neste local. Já demorei, o último grande mestre da Ordem do Tempo foi queimado em 18 de março de 1314. Apesar da França, principalmente após a Revolução Francesa, na proposição de separação de Estado e religião, ter apagado muito da memória, até pelo tempo, né, do final do século XVIII para 1314, no século XIV, vários séculos separam, né, esse fato aqui da Revolução Francesa e essa separação de Estado e religião, isso ter apagado muito da memória de ordens cavaleirescas e iniciáticas, e dentre elas, claro, a Ordem do Tempo permaneceu. Eu mostrei ali uma rua, existe, por exemplo, a Rua dos Montes Brancos, né, que é uma perpendicular à Rua do Tempo, a placa, o jardim em homenagem aos templários, por exemplo. Então, se o irmão puder dar, por favor, slide. Por coincidência ou não, o rei Clemente V morreu 33 dias depois, um número interessante, né, provavelmente envenenado. Ele morreu de ao que parece, de uma espécie de desinteria que não teve cura. O Hugo colocou aqui, realmente, é meio difícil achar essa placa, mas se vocês forem por isso, acho que vale o sacrifício de andar até lá para tirar foto. O rei Filipe morre alguns meses mais tarde, quando ele está numa caçada, né? E o de Nogaret é assassinado por alguém que ninguém sabe quem foi, né? A gente sabe que os templários, como eu disse, uma pequena parte foi capturada, tá? E provavelmente essas vinganças foram perpetradas. Bom, eu pedi ao Renato que a gente possa, então, dar o slide, ao do tempo também. A gente tem todos os indícios históricos, tá? E esotéricos de que os templários se dirigiram para pelo menos esses 4 lugares. Portugal, que eu vou, né, já marquei em vermelho, que eu vou falar um pouco mais com a relação com a gente no Brasil. Suécia, a Escócia e a Suíça. Tá? Bom, existe uma lenda de que a bandeira da Suíça é a bandeira templária ao contrário. A bandeira da Suíça é vermelha com uma cruz branca, ao invés de ter um manto branco com a cruz vermelha, né? Na verdade, seria até um manto, não tanto o oceano que tinha o preto, né, o negro. A junção da luz e das trevas e do branco e o preto está presente no piso de vários templos, de várias ordens, as pessoas que as frequentam poderão identificar. A questão da Escócia, quem assistiu a São Frente, eu estou tentando colocar uma coisa assim, bem fáceis, né, para que todo mundo possa associar as ideias depois. Existe uma batalha que acontece na verdadeira em 1314 também, em junho, 3 meses depois do fato lá da Jacques de Molay, em que os escoceses conseguem finalmente ganhar a batalha e conseguir a independência da Escócia contra os ingleses, numa batalha que era considerada praticamente perdida, mas que, mesmo em menor número, no final da batalha, as crônicas dizem que uma quantidade grande de cavaleiros vestidos de branco e com uma cruz vermelha se juntam aos escoceses e vencem, dão a independência à Escócia. E durante um bom tempo a Escócia vai ficar
do jogo inglês. Então, essa batalha aparece no final do filme, mas não mostra essa parte que tem nas crônicas de cavalaria dos escoceses. Tá? Então, a Escócia, e não à toa, de alguns ritos maçônicos que fazem, sendo franceses, fazem menção à Escócia por causa das questões de cavalaria, nos seus graus superiores, também por causa disso. A Suécia, eu não vou nem me estender muito, eu convido vocês que assistam um filme chamado Arne, A-R-N, né? É o nome do cavaleiro, Arne, o Cavaleiro Templário. Os Templários foram para a Suécia, e a Suécia, inclusive, tem a bandeira nas cores que tem hoje, em azul e amarelo, porque vamos chamar aquela tribo, né, aquele grupo de pessoas que prevalece nas suas brigas internas para o estabelecimento de um reinado ali, e são ajudados por cavaleiros que eram, né, já não estavam mais na Ordem do Templo, né, e que foram parar naquela região mais ao norte da Europa. Bom, Portugal é um caso específico, pelo que eu já falei antes, eu vou tentar ser mais breve aqui, porque até pouco tempo o nome do filme é Arne, o Cavaleiro Templário. Obrigado, Edson. Portugal não aceita as diretrizes de fechar a Ordem do Templo. O rei português bate de frente com essas diretrizes e a gente vai ver que o rei Dom Dinis vai instaurar um inquérito para realmente saber se aquilo sobre os quais os cavaleiros foram acusados é verdadeiro. Se o irmão Renato puder virar o slide, tá? Que vocês possam acompanhar, eu vou falar. Bom, ele investiga isso e entre 1307, quando essa ordem, ele vai enrolando, ele deixa os templários ficarem em Portugal, aí acontece esse fato de 1314, já que demolei, e começa um embate diplomático com o Papa, com os emissários do Papa, e com os emissários também da Ordem do Hospital, que depois a Ordem de Malta, que é uma das maiores beneficiadas com digamos assim, com esse o que só é possível pegar, né, do espólio dos templários. Por exemplo, a gente não tinha como sumir com as fazendas e os castelos. Eles podiam sumir com navios e moedas, mapas, né? Grande parte dessas terras foram parar nos rivais, porque não se davam bem, os hospitalários e os templários, os cavaleiros de São João. Tá? E o rei de Portugal segue, né, uma manobra muito inteligente, pegar todo aquele arsenal, numa ideia diplomática brilhante, pegar as terras, os castelos, os exércitos, as armas, e criar uma outra ordem. 5 anos depois, eu peço ao irmão Renato, por favor, para mudar o gente, e ele cria uma outra ordem, que é a grande ordem por trás das aventuras marítimas de Portugal, e que também, assim como a Ordem do Templo, originalmente, já tinha estado em Portugal antes de ser oficialmente chamado de ordem, na década de 20 do século XII, e ajudaram Portugal a expulsar os muçulmanos e a criar o primeiro Estado europeu. De novo, a herança da Ordem do Templo passa a se chamar a Ordo Militia Jesu Christi, a partir dessa bula que está aqui, emitida pelo Papa João XXII, de 15 de março de 1319. É uma ideia que foi gestada antes de 1319. E o rei de Portugal não prende ninguém, não queima ninguém, simplesmente transfere tudo para uma nova ordem, que era a Ordem do Templo, e passa a chamar a Ordem de Cristo. Simplesmente isso. Pedi ao irmão Renato possa dar o slide. E ele pega a cruz vermelha francesa, é chamada de cruz pátria, redesenha a cruz, e é esta cruz que vem nas favelas, não só para contornar o sul da África, chegar até a China, o Japão, Goa, as Índias, etc., mas também aqui no Brasil. Tá? Qual é a grande questão? Que sumiu teria ido para Portugal, não só em termos de aporte financeiro, para que Portugal pudesse sair de um país pequeno, como é até hoje, né? Que tinha, sim, uma importância militar, estratégica, estar de frente com o Atlântico, já tinha conseguido, com o apoio dos Templários, ser um país com uma certa estabilidade. Em Tomar, por exemplo, né, se eu tomar uma das sedes, né, da Ordem do Templo, depois Castelo Branco,
uma boa parte do tempo, são cidades até hoje em Portugal. Então, o que ele pensou? Será que, o que nós pensamos enquanto historiadores? Será que esse dinheiro e os documentos, né, com as rotas de navegação, os mapas celestes, o aprimoramento das velas dos navios também teria ido para lá? Bom, nós não podemos afirmar com certeza, mas que é uma grande coincidência a partir do momento que tem o fim da ordem, em que alguns países deixam, né, a França acaba, né, com a ordem. Outros países, na Inglaterra, há uma perseguição, sim, mas menor, né, no que a gente chama de Alemanha hoje também, na Espanha um pouco, mas Portugal não faz nada e, coincidentemente, a Ordem de Cristo financia e guia o descobrimento de Portugal, e Portugal se torna, depois vai dividir isso mais à frente com a Espanha, o principal país do mundo. E Deus, Renato, que possa, por favor, mudar o slide. Até hoje, Portugal, a gente vê do lado esquerdo, o brasão português, essa cruz, a cruz do escudo de Portugal. A Ordem de Cristo, ela tem um certo declínio no século XVI, quando os jesuítas, em especial a Igreja Católica, principalmente pelos jesuítas, ganham, e com a União Europeia, a União Ibérica, com a Espanha, Portugal perde, no século XVI, muito do seu poderio por causa da Espanha, por causa dos jesuítas, do excesso de catolicismo, e depois, principalmente mais à frente, com a República, por exemplo, né, em 1910, em Portugal, e mesmo no século XIX, quando Dona Maria II toma o poder em Portugal, tirando do Miguel, essas ordens de cavalaria elas perdem poder, como também aconteceu com a Revolução Francesa na França. A ideia das revoluções americana e francesa vão varrendo, obviamente, o ideário europeu até o início do século XX. Do lado direito, a gente vê a comenda da Ordem de Cristo, que até hoje é a maior comenda de Portugal. Tá? Portugal dá aos seus, como deu a Saramago, né, a grandes personagens ou a grandes instituições. Né? Aqui no Rio de Janeiro, o Clube de Regatas Vasco da Gama, por exemplo, tem essa comenda, só para puxar a sardinha do meu lado. Mudando aqui, por favor, o slide, irmão Renato. Vários dos cavaleiros que a gente aprende na escola, Bartolomeu Dias, Tomé de Souza, Cabral, Vasco da Gama, Dom Henrique, todos eles eram da Ordem de Cristo. Não eram necessariamente almirantes, como no caso de Cabral. Cabral nem tinha, por exemplo, Pedro Alves Cabral, toda uma expertise em viagens marítimas, mas tinha o conhecimento da Ordem de Cristo. Mudando, por favor, o slide, né, a gente pode afirmar historicamente que as grandes navegações foram, então, as novas cruzadas, tá? Porque revolucionaram o mundo e remapearam o mundo, tá? As naus que chegaram aqui no Brasil também, né, como eu já expliquei, e até porque, como eu disse antes, a gente já sabe hoje, né, e eles já sabiam na época, que existiam menções, desde fenícios, celtas, etc., a terras a oeste do Atlântico. Mudando o slide, por favor. Aqui é só um exemplo, no slide seguinte, irmão Renato. Isso. Aqui é uma pedra que foi encontrada em Taunton, em Massachusetts, na vila de Dighton, e por isso ela é chamada de Pedra de Dighton. Ela tem inscrições do escudo português, que é representado por esses 5 pontos, né, característico até hoje do escudo português, a cruz portuguesa da Ordem de Cristo, a data de 1511, do lado esquerdo, e o nome Miguel Corte Real, que era um navegador. O slide antes, irmão Renato, por favor. É o slide anterior. Antes, isso, obrigado. E essa é uma pedra que está no museu, né, nos Estados Unidos, o que mostra, né, a expansão, né, o quanto a expansão marítima dos portugueses influenciou a nossa história. Agora, a gente mudando para o próximo slide, irmão Renato, a gente tem aqui algumas bandeiras, né, de cidades, né, aqui no Brasil, estados, que até hoje têm a Ordem de Cristo, tem aqui Paranaguá, no Paraná, Barueri, São Paulo, Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, né, São Paulo mesmo, né, e que mostram também a influência da Ordem de Cristo. O compartilhamento de terra, Adalberto, Frater Ruiz, sumiu para mim, parece que para outras pessoas também. Alguém compartilhou sem querer. Renata, pode recolocar, por favor?
É porque aí fica mais fácil, podendo ver, mostrar a imagem, porque aqui são imagens, aí não adianta falar. É o dos escudos das cidades. Vai precisar colocar para apresentar, Renato, por favor. Talvez seja do início, né? Até chegar nesse... Não, ele já está colocando, só um minutinho. Eu tô vendo aqui, tá boa. Não, para mim sumiu. Só um minutinho. Ok? Pronto. Entrou, Renato. Tá ok. Já foi, que para mim aqui não está aparecendo ainda. Mas... Isso, foi. Bom, então, vou dar uma adiantada agora por causa do tempo. Aqui é um exemplo, né, de quanto isso tem de herança de várias coisas, né, de bandeiras de cidades. E eu vou deixar aqui como uma espécie de... para instigar a curiosidade, né, e dentro do aspecto um pouco mais esotérico da questão, que deixa ser estudado também no aspecto histórico, né, já que Portugal nasceu lá dos Templários. E eu tinha mencionado não só a estratégia militar, a importância da cintura defensiva. Aí é o slide seguinte, irmão Renato. Isso. Eu vou chamar de geometria templária. Então, o Castelo de Tomar, né, a partir de 1160, passa a ser a ordem, a sede da ordem em Portugal. Né? Inclusive, foi construído sobre um local de culto desde a época dos romanos. Essa pedra, inclusive, a pedra de fundação do Castelo de Tomar, é sobre uma pedra de culto romana, que não é aberta ao público. Tá? Bem, então, mudando o slide, irmão Renato, esse Castelo de Tomar, como curiosidade, mudando para o seguinte, tem a questão da charola, que é uma espécie de templo octogonal, que é uma réplica que os templários portugueses fizeram já lá no século XII, dentro do Convento de Cristo, onde vocês, quem tiver o poder de ver na internet, daí do ar, que é uma réplica onde aconteciam as iniciações templárias dentro do Castelo de Tomar. Tá? Esse castelo, depois o convento que foi anexado ao castelo, ele tem várias considerações esotéricas, cristãs, iniciáticas, que eu convido depois vocês a buscar. Existem alguns livros que são interessantes. Eu estou colocando algumas aqui, por exemplo, a réplica do Templo de Salomão, o fato de que a parte central, onde está essa charola, é orientada com algumas das principais estrelas que aparecem no céu de Portugal, e que também orientam a construção de outros castelos no território português, e algumas dessas estrelas, né, estão, por coincidência, um desses alinhamentos, aliás, está alinhado com uma estrela que, por coincidência, é Arcturus, que tem uma analogia com o nome original de Arthur e da mítica, né, dos cavaleiros arturianos. Isso parece uma brincadeira? Não é. Quando eu falei da literatura do século XII e fala dos primeiros templários e dão uma aura de divindade à cavalaria do templo, né, esses escritores na França associam os cavaleiros arturianos, a mítica arturiana, tá, com o surgimento da Ordem do Templo. Não deixou de ser, evidentemente, e também uma ideia que se somou à ideia de celeste, né, de monge, de cavaleiro, que o próprio São Bernardo queria. Tá? Mudando o slide, por favor, coloquei rapidamente a imagem que eu peguei na internet. Essa é a charola. É um lugar belíssimo. Quem for a Tomar não pode deixar de visitar o castelo e de visitar esse local onde aconteciam e onde vários símbolos estão para perceber, né? Vários símbolos. Não dá para mostrar aí agora, estão ali inseridos de todas as tradições que nós conhecemos hoje. Mudando o slide, por favor. Vou ter aqui uma vista externa do castelo, tá? Onde vocês podem ver a parede, né? Ali dentro desse espaço está a charola, ou seja, tem um templo octogonal dentro de um espaço de um castelo templário também facetado, né? E que remete ao número 8 como o número de Cristo. Por que octogonal? É um número sagrado, que uma das
representações da cruz do templo, ela tem 8 pontas. Tá? É uma cruz vermelha de 8 pontas, as 8 beatitudes do Cristo, o número associado à iniciação crística e etc. Dando o slide, eu botei aqui, como curiosidade, um mapa celeste do que é o Star Arcturus. O Arcturo fica na constelação do Boieiro, né? É uma estrela que não só está alinhada com esse castelo de Tomar, mas também alinhada com alguns outros castelos templários em Portugal e na França. Existe um estudo sobre isso. Tá? Da mesma maneira que se especula que as 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas com o cinturão de Óron, a gente diz 3 Marias, vários castelos estão também alinhados com algumas constelações que são importantes, provavelmente eram importantes para a mítica clara. Dando o slide seguinte, uma curiosidade, na adega, que não é aberta também, na adega da Ordem do Templo, na parte do Castelo de Tomar, né, foi a Ordem do Templo, e passou para a Ordem de Cristo, a gente vê uma cruz portuguesa, né, da Ordem de Cristo com uma rosa no centro. Tá? Segundo o administrador do castelo, é a única que tem essa representação, estou repetindo a informação do administrador do Castelo de Tomar, é a única representação de uma cruz com uma rosa no centro que tem no castelo. Isso remontando, tá, ao século, segundo ele, o arquiteto, ao século XIV, se não, quiçá, ao século XII mesmo, quando o castelo foi construído, como eu mencionei antes. Então, a ideia de uma rosa associada à cruz, desabrochar da alma, da iniciação e etc., né, associada à cruz mística, não é algo que está apenas nos manifestos Rosa Cruz do século XVII. Mudando o slide, João Renato, por favor. Eu vou dar um pouquinho mais rápido da pessoa que eu queria. Aqui é só para dar uma mostrada para vocês que mesmo os desenhos da cruz original da Ordem do Templo, tá? Vou mostrar depois, como da Ordem de Cristo de Portugal, que tem uma geometria um pouco diferente, esse desenho não é aleatório, mostra a ciência templária. É baseado numa matemática. No superior esquerdo, a gente tem os quadrados de 5 por 5 sobrepostos. Os antigos medievais era conhecido já na Idade Média, no final da Idade Média, nascimento, a questão dos quadrados mágicos. Por um acaso, vamos dizer assim, o quadrado associado ao planeta, o quadrado mágico associado ao planeta Marte, que é um planeta dos guerreiros, um quadrado de 25, um tabuleiro de 25 por 5 ou 25 quadrados. Se você sobrepõe eles, uma geometria bem complexa, inclusive associando aos 4 lados do templo, as 4 entradas do templo de Jerusalém, né, norte, sul, leste, oeste, que orienta a maior parte dos templos das ordens hoje, a gente obtém a cruz francesa, que é chamada também de cruz pátria, que está no canto superior direito. E no próximo slide, Renato, por favor, a gente vê uma representação do Templo de Salomão, né, os seus aspectos octogonais, repassados para a construção que os portugueses fizeram na Ordem de Cristo do Templo, né, da Ordem do Templo, para a cruz da Ordem de Cristo. Né? Ou seja, a cruz vermelha, de braços retos e curvos, com aqueles triângulos na ponta em ângulos de 45 graus, denotando uma inteligência matemática. Isso, de uma certa maneira, é um precursor do movimento iluminista, né, à frente, né? E por que ela é branca, não é toda vermelha, como a dos franceses eram na Ordem do Templo original? A Ordem de Cristo colocou achas brancas dentro da cruz vermelha para marcar a inocência e a pureza da ordem, apesar das acusações que foram feitas no século XIV. Então, a cruz é vermelha, como era antes, o símbolo da iniciação crística, mas também tem, no caso dos portugueses, a parte branca como símbolo de inocência. Por favor, o slide, a gente já está quase no fim. Tá? Eu mostro aqui uma diferença entre as cruzes de algumas ordens. A primeira, né, com 4 cruzinhas nos cantos, é a da Ordem do Santo Sepulcro, que já existia antes, como eu já tinha mencionado, a Ordem do Templo, antes de 1719, e foram os Cavaleiros do Santo Sepulcro que cederam o espaço das cavalariças, onde era o Templo de Salomão, para os 9 cavaleiros. A Ordem de São Lázaro tem as 8 pontas, é uma ordem, uma cruz de 8 pontas, mas é verde, que remete a São Lázaro, que é uma ordem que tratava da hanseníase, dos leprosos, inclusive dos cavaleiros leprosos,
que aparece um pouco disso no filme Cruzada, mais no fim do filme também, um cavaleiro da Ordem de Malta que está embaixo, a cruz. Essa é a verdadeira cruz de Malta. Né? Cruz de Malta não é igual a francesa, a patê, ou igual a Ordem de Cristo. Tá? A cruz de Malta, da Ordem de Malta, que existe até hoje, ela é branca, né? Ou também às vezes representada de vermelho, mas com 8 pontas. Eu já mencionei o motivo do número 8 aqui. Tá? A Ordem de Malta é outra coisa, a Cruz de Malta é outra coisa, e a Cruz Templária é que eu mostrei antes. Okay? A Cruz dos Lazaritas e dos Hospitalários, que hoje é a Ordem de Malta, elas são parecidas, mas de cores diferentes. O Vaticano hoje só reconhece de todas essas ordens passadas, tinha os teutônicos, né, cuja cruz era preta, por exemplo. O Vaticano só reconhece duas ordens de cavalaria. A Ordem do Santo Sepulcro, que é a primeira em cima, e a Ordem de Malta, que está embaixo. Mudando aqui, para a gente ir finalizando, por favor, irmão Renato. Então, atualmente, a gente vai falar de ideais cavaleirescos, que estão presentes em todos os países e instituições idôneas, né, como a MORC e várias outras tradições que já foram mencionadas quando eu agradeci aqui. Né? A gente vai falar da Ordem do Guia do Graal, vai falar de vários ritos maçônicos que tratam dos templários. Se o irmão Renato puder mudar o slide, por favor. Né? A Ordem de Molay, existem ordens neotemplárias independentes, várias delas, e muitas dessas ordens trabalhando com a beneficência. Aqui eu botei a Ordem Guia do Graal, né, o símbolo, né, e uma das questões que guia toda a ideia de cavalaria. A gente hoje não fala só de uma ordem, né, a gente fala do ideal cavaleiresco, que eu mencionei no início. Então, esse ideal cavaleiresco, essa cavalaria celeste, propugna a mais ampla caridade, o estímulo moral e material às ciências, artes em geral, e a manutenção da espiritualidade entre os homens. Se a gente for parar para ver, é um pequeno resumo de tudo que a gente vê na maior parte das tradições, né? Sejam elas de jovens ou não, como no caso da morte também. Mudando aqui o slide, né, já quase no fim, a gente tem aqui, em homenagem à Ordem de Molay, esse é o símbolo dos jovens de Molay. Teve um irmão que falou antes dos Alpes, mas eu estou aqui especificamente de instituições que têm uma ligação direta de independência com a cavalaria, né? Como eu falei, por exemplo, da OGG, aqui a Ordem de Molay de meninos, e eu não conheço bem as filhas de Jó, né? Mas pelo pouco que eu já vi, tá? Também há uma certa remissão a esse cavaleiresco. Claro, todo bem tem uma remissão às ideias cavaleirescas. Próximo slide, por favor. Conclusões. Né? Então, as propostas dessa cavalaria são bem-estar espiritual, moral, material, civilização como um todo, né? O progresso do ser humano, e não há dúvida de que a participação da Ordem do Tempo na história é algo que deve ser valorizado e ainda estudado. Até hoje, a Ordem do Tempo é muito estudada, né, em especial em Portugal. Os portugueses têm um grande carinho por isso. Por favor, irmão Renato, penúltimo slide. Eu sempre gosto de homenagem aos nossos irmãos do Tempo. Terminar com um lema, né, que é o Salmo 115, que é o lema dos Templários e que aparecia em alguns de seus estandartes, em alguns oceãs, ao redor, né, nas bordas do fundo preto e branco. A nós, mas ao vosso nome, a Deus, dai a glória. Esse era o objetivo. Eu deixo um agradecimento a todos. Irmão Renato, vou dar o último slide, por favor. Bom, aí no último slide eu desejo mais profunda, agradeço, desculpe ter ultrapassado aí o tempo, deixo o meu contato, né, e saúdo a todos os representantes templários que estão comigo hoje aqui. Frater Adílio. É isso, meus irmãos da RJP. Frater Adílio, Jorge Marques, gostaria profundamente de agradecer por sua palestra, a beleza dos ensinamentos e a riqueza dos ensinamentos aqui prestados, agradecer a todos os fratres sorores e a todos os amigos da MORC também por terem comparecido a esse evento. Gratidão profunda. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, a todos que estiveram aqui, bastante gente. Obrigado, uma sexta. Os templários merecem. Na verdade, vamos deixar os agradecimentos para eles.